Olá pessoal, tudo bem com vocês aí em casa? Então, hoje eu trouxe uma história interessantíssima. Eu já vi muitas ouvir falarem, mas eu nunca tive uma pessoa me contando a realidade da vida delas. E agora, o que vai acontecer? Nós estamos no mês de junho, né? E esse mês de junho representa para nós brasileiros Dia dos Namorados. Não vamos falar do dia, mas é o mês dos namorados, o mês do amor, o mês da reconciliação, o mês do poder que esse amor tem dentro do seu lar, com a sua namorada, com o seu esposo, com a sua esposa, né? Mês de dar um presentinho, flores. Mas eu trouxe aqui um casal e eles vão contar uma coisa que vocês vão pensar: gente, isso não é normal, isso é irreal, mas é verdade. Sejam bem-vindos, Ademir e Irene. E aí nós estamos assim curiosos para saber qual é a realidade de vocês hoje na maturidade, né? Nós estamos falando de um casal jovem, mas que já são maduros, né? Para decidir, para entender do que nós estamos falando aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bom. Que bom. Irene, como que você... Eu vou começar por você, né? Mulher sempre fala mais e tem um jeitinho especial de falar desse assunto. Como que você conheceu o Ademir? Através de um programa da internet, à procura de solteiros e viúvos. Na internet? Na internet. No Facebook? No Facebook. E todo mundo achava que era uma loucura eu achar alguém através, porque tem tantos golpes por aí, assim, não, eu vou procurar uma pessoa que se encaixe no meu perfil. E eu encontrei o Ademir lá em Rio Grande do Sul, lá embaixo no Chuí, lá. Você aqui em Curitiba e ele lá do outro lado, né? Quase chegando... 1.100 quilômetros dá mais ou menos daqui. E a coragem? O que aconteceu nisso tudo? Porque conhecer uma pessoa, oi, tudo bem, né? Pessoalmente, mas vendo, será que é real? Será que é verdade? Será que essa pessoa que está do outro lado realmente tem o mesmo interesse que eu? Foi isso que você pensou? Pensei e realmente entrei assim, de cabeça, de coração, não, esse é a pessoa que se encaixa no meu perfil. Esse é o homem que eu vou sair daqui, largar tudo que eu tenho e vou atrás. Mas no primeiro instante? Não, dali 3 meses eu me preparei, porque não podia, eu conhecia o Ademir através... Tá, então vamos lá. Então você, na internet, no Facebook, você entrou, você já tinha interesse em ter um parceiro, uma pessoa para toda a vida? Tinha. Achava que ali, achava não, eu sabia que estava ali e eu tinha que procurar. Estava no seu coração? Estava no meu coração, a pessoa está ali, aonde, do norte a sul do Brasil, eu vou entrar. E quando eu vi a foto do Ademir lá, estou assim, meu Deus do céu, que eu me bonitão, bateu o olho assim, brilhou, assim, eu tenho que conhecer ele mais. E puxei uma conversa com ele e ele voltou a conversar comigo no mesmo dia. Eu fiquei tão emocionada que o meu coração assim, parecia que tinha 15 anos. Sabe aquele namorico? Sim. Assim, meu Deus, o homem lá do outro lado me respondeu. Eu fiquei muito feliz. E fomos conversando. E a sua família? Você tem filhos? Você é viúva? Pois é, os meus filhos não moram comigo, né? E como eu só trabalhava, e era casa, trabalho e casa, eu falei para minha mãe, eu vou para Rio Grande do Sul. Minha mãe deu a benção e outros pessoal não gostaram muito, acharam que é loucura. Agora que você montou o apartamento, botou tudo lá dentro, não quero saber, largo tudo para esse amor do outro lado. Ela é tão emocionada que ela pula minhas perguntas, gente. Mas peraí que eu vou devagarzinho e vou tirar mais coisa dela. Irene, quando você viu que você disse é esse, você já conversou com teus filhos? Você já falou com a sua mãe? Como é que foi essa... A surpresa da minha mãe foi que eu falei, mãe, eu vou para o Rio Grande do Sul. E você contou para sua mãe que ele era do Facebook? Não, a minha mãe não sabia, a minha mãe não entendia essas coisas de namoro. Que namoro para ela é encontrar na rua, ou num restaurante, ou num bar. Namorar mesmo. Namorar. Sim. E a mãe não acreditou.
Mas só me deu a benção que podia ir. Mas minha mãe e minha irmã, que eu mais tenho convívio, que falaram, vai e não diz para mim voltar, que não vai bater com a cara na porta. Não, vai e conheça, veja quem é. E fui. Cara e coragem. Daí quando você chegou lá no Rio Grande do Sul, que você viu o Ademir, o teu coração ficou desse jeito que você está aí falando? Com flores. Jura? Com flores. Não, Ademir! capaz, não posso, não. Flores bonitas. Não, flores. Ademir, e você acreditou que ela era tão bonita? Você não ficou com medo de ser uma foto que não era dela? Será que é bonita mesmo? Será que... Não, eu não tive essa dúvida, não. Claro, né? Porque existe muito, né? Né? E não, outra coisa, não foi assim tão rápido quanto que ela... Não, a gente Vocês ficaram conversando? A gente conversava, eu não tinha pretensão nenhuma. Mas você tinha um receio? Não, receio não. Sabe que eu sempre fui uma pessoa de... vou com tudo. Quer dizer, se der certo, deu? Não deu, a gente volta. Vamos de novo, volta. Não, eu não imaginei que ela tivesse algum interesse, né? Ademir, eu preciso contar uma coisa pro pessoal lá. Vocês acreditam nele, gente? Isso não é verdade, não. O coração dele devia estar assim. Tomara que seja aquela que eu vi, bonita como eu vi. Fala pra mim. Não, mas com certeza. E outra coisa, depois como é que eu vou te dizer? O celular... Aí o velho, quando fica velho, fica bobão, né? Você acha? Aí acontece eu acho que você é inteligente. Todos os dias... É sempre ela que me ligava, né? Porque o homem não pode ser, né? Se ele tem uma meta, ele não pode ser maçante, né? Todos os dias eu vou ligar. Gente. Não. A astúcia do homem é esperar ela dar uma ligada. Se ela mostrar algum interesse, aí eu vou ir. E todos os dias eu tinha que escutar aquele toquezinho do telefone, da mensagem que ela mandava para mim. Tá. E quando não mandava... eu ficava até receber, eu sentia, né? Mas você ficava preocupado? Não, Ixi, claro. até agora não me ligou ainda, ela não vai me querer mais? Não, claro, não? exatamente. Fala a verdade. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Não é modo de dizer, é verdade sim, porque é como diz aquele ditado, né? É muita areia pro meu caminhão. Entendi. Então eu pensava assim, entendeu? Entendi. E aí eu comecei, sabe, porque eu acho que ela está interessada mesmo em me conhecer. Porque a princípio não, porque ela não falou, né? Ela não falou. Ela era muito assediada. Sim, porque eu puxava os perfis, eu olhava, né? Então ela tinha bastante homens que estavam também olhando ela. Sim. Olha a preocupação. Não, como tinha algumas pessoas também que mentes vagas, que a gente, né? Sim. Começa a conversar, a gente começa a estudar outra pessoa lá do outro lado, né? Então, mas ela jamais a preocupação na realidade existe, né? A gente brinca tudo com uma coisa que é séria, né? Existem pessoas que realmente entram nesses programas, sério, né? Não estão brincando. Não. Tanto é que está aqui a prova. Sério. Né? Sim, claro que tá. Daí o telefone batia, você corria lá para ver se era ela. Não, eu nem corria nada, o telefone já estava aqui do lado. Já estava aqui, já para... E foi assim, e a coisa foi vindo, né? Aí ela me convidou para eu ir lá, para vir aqui, no caso, em Curitiba. Né? Eu digo, olha, eu vou te provar que eu não tenho condições de ir aí, senão eu já estava aí já, teleportava para ir já. Não tem como. Aí, então eu vou aí. Eu não acreditei que ela fosse lá me conhecer. Eu digo, não, vem que... Tô te esperando. Mas se ela não fosse, você ia dar um jeito de vir? Eu ia dar um jeito, mas eu ia dar um jeito. É? Sim. Se ela me provasse que não poderia vir, eu ia, claro, com certeza. E a sua família, quando você contou? A família é aquilo, né? A família não acredita em nada. Não, a família é um homem velho, assim, já tirado, né? Não tem direito, não. A gente não pode admitir isso. Mas é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Primeiro que a gente não é velho, né? Nós temos idade, nós somos idosos e nós temos a maturidade para entender o que a gente quer. Assim como a preocupação da família existe, que eu acho normal e acho que precisa disso, né?
não porque você é idoso, mas porque existe sim pessoas muito né? Tem, Pessoas tem. que usam da honestidade das outras para fazer um estrago geral na família. Sim, né? eu concordo. Até inclusive eu tenho lá, meu sobrinho lá, a primeira coisa já foi puxar o... Saber quem era. Quem que era a dona Ivone? Fizeram lá sim, mas o problema que eu sentia na pele era a beleza dela. Jura? Juro, era a beleza dela. Mas Eles você também é um olhavam pra homem mim. bonito. Não, mas né, era isso. Eu digo, peraí, vocês acham que eu não tenho mais capacidade? Eu digo, eu não vou mais conversar, porque né, não Sim. tem que dar satisfação para ninguém. Ela vai vir. E eles não acreditaram que ela viria. E aí, Ademir, você tem filhos? Tenho 2 filhos. E eles foram contra o namoro? Não, sossegado. Ou não acreditavam? Olha, se eles não acreditavam, eles não me falaram, nem deixaram À vontade. a vontade, né? Não, eu sempre tomei as minhas decisões, né? Eles sabem que eu tenho a cabeça boa, né? Então, não se preocuparam. Se preocuparam, eu não fiquei sabendo. Não chegou a comentar com você. Agora, mais foi irmãos meus, né? Irmãos meus. Sobrinho. Que ficaram preocupados. Preocupado, exatamente. Preocupado com os golpes, né? Porque Sim. sabe que é cheio, né? Sim. E minha irmã, eu tenho irmãs lá também que mentalmente elas envelheceram, né? São quase da mesma idade, mas mentalmente elas já estão... muitas vezes... Mas quem sabe elas criam coragem, né? E outras pessoas ouvindo e vendo Sim. a felicidade de vocês, como vocês falam. Por que eu tô dizendo isso? Porque o olhinho de vocês brilham. Isso é Sim. muito bom. Não importa quantos anos. Importa que uma pessoa tem 68 anos, você 63. 63. Por que não viver um grande amor? Poxa, né? sim. Eu acho que a família já está construída, já está feita. Agora, quem vai cuidar? Quem vai olhar por vocês? Por que não esse espaço ser preenchido com um novo amor, com uma nova pessoa? E isso é rejuvenescer. Eu que eu diga. Eu não vou nem entrar muito em detalhe, porque senão vai se prolongar. Não, mas com imagina, certeza. né? A gente tem Não, ideia de ver vocês falando o quanto isso fez bem para vocês. Fez. Muito bom, nossa. E você teria, quando chegou lá, você não ficou com medo de alguém da família falar, não, você é isso, ele é assim, assado, né? Nada, Não, nada. da família não. Mas Gente, que coragem, né? Mas a minha patroa na época, né, que eu cuidava do mãe dela, ela ia me despedir. Eu ia me despedir do trabalho porque estava saindo de Curitiba para ir a 1000 e poucos quilômetros conhecer meu amor da vida. Então ela não admitia que tinha que acontecer comigo. Você acha que ela ficou com medo também que fosse um golpe? Ela não, no golpe não, que não ia dar certo, que eu ia lá e voltar com as malas de volta. Mas se não desse certo, era exatamente isso que você ia fazer, ia continuar vivendo. Exatamente. Né? Senão, se você não tivesse ido, talvez hoje vocês não... Quanto tempo vocês já estão juntos? Vai para 7 anos, né? 7 anos. 7 anos. 7 anos. Foi de 2018, né? Sim, 7 anos. E o que a família fala hoje? Gente, é tão importante. Muitas eu tô coisas. fazendo pergunta que eu sei que vocês querem que eu pergunte isso. Muitas coisas aconteceu, né? Que a gente aprendeu a não errar. Sempre tem que ficar ouvindo o outro para não errar. Porque eu escuto ele, fico calado, eles me escutam e ficam calados. Para não ter discussões, Segredo, porque né? segredos. Então, somos abertos um com o outro, em tudo. Ele me ajudou bastante, como eu ajudei ele. Hoje Isso fortaleceu em dia, muito. É muito importante isso que você está falando, porque hoje em dia as pessoas não têm muito tempo de ouvir, não têm muito paciência para entender o outro, né? E essa maturidade, passando para as pessoas lá de casa, também vai ajudar os jovens, né? E uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, né, para pessoas que estão com intenção de encontrar alguém, não procure alguém perfeito. Não existe. Não existe. Saiba, porque vai ter aquele joguinho de cintura, um com o outro, e se não tiver isso, não tenta, porque tem muita pessoa que é assim, não, esse defeitinho, deixa que eu vou ajeitando. Mulher ajeita, mas com carinho, ajeita, porque ela me ajeitou bastante.
Você Mas tinha com muito defeito? sutileza. Você tinha muito defeito? Devia ter, e Quem- tenho quem que ainda. não tem, né? Ai, Deus Conta. me livre, É, perfeito. quem que não tem? Exatamente. Esse amor todo que vocês estão sentindo, tá? Essa paixão que vocês estão sentindo, qual é o preenchimento do dia a dia? Como você levanta, como você deita, como é o dia a dia de vocês? Para falar por mim, É? eu não vou só entrar muito profundo no detalhe. A gente imagina, né, pessoal? Não. Mas não precisa. Mas não, claro que não. Mas como é bom a gente olhar para o lado e ver a pessoa do lado. Sim. É. Pegar a Apalpar, mão, tá aqui. tocar, sentir o calor, né, do corpo. Vira para um lado, vira para o outro, com um cheiro quentinho. Conversa um pouquinho. À noite tem os ronquinhos, como normal, né? Tem as nada, coisas. gente. Mas é coisa boa, isso aí é tudo, gente. Mas tem que ter uma pessoa, como eu arrumei, tem que ter pele, tem que ter cheiro bom, pele. Tem que ter isso, pelo menos tem que ter isso. Programa Agradar- acabou, gente. Programa acabou. Eu não preciso falar mais nada, porque olha, parabéns. Pele. Pele, tem que ter. Eu acho que é o fundamento disso. Não interessa que tenha a idade que tenha, né? Tem que ter aquele cheiro, né? A pele. Porque senão, o que é? Né? Não vou entrar em outros detalhes, porque isso aí com o Sim. tempo termina. E tendo isso, mantém a relação. Né? E o respeito do casal. E o respeito. Respeito. O respeito é tudo, como já me falaram aqui mesmo, né? É tudo. Aí tudo vai levando. Quando tu tá assim meio aborrecido, não desconta, não fala nada, né? Deixa passar, porque passa e Passa. E assim Sim. vai. E você já pegou ela assim num momento bem brava? Muito. Muito? Ela é brava? Ela é brava. E aí? Ela é brava. Eu fico A quieto. pele não cheira nessa hora. Não, até que chega. Cheira. Quer ver coisa bem boa? Mulherzinha brava, tu queria amansar. Com sutileza, claro. né? Claro. Não, é bom. Tudo é bom. Tudo é bom. Quando tem amor, tudo é bom. É verdade. É claro, né? E outra coisa, se ficasse tão morninho, não pode. Tem que ter todas Tudo as tem que fases, ter. né? Não, sim, tem que ter. E você? Você pensa igual ele? Não, eu não penso igual a ele assim, porque ele tem o pensamento dele. Eu, quando eu levanto de manhã cedo, porque ele levanta mais cedo, às vezes, eu já pus água pro café, já pus os ovos para cozinhar. Então ele já vai adiantando, eu já abri a porta pro gato entrar, aí ele volta lá na cama, você vai levantar agora? Senão, vou ficar mais um pouquinho, tá frio, vou ficar mais um pouquinho. Assim, mas já vou atrás. Então a gente tem uma convivência, assim, de maturidade, de mulher que tá passando por essa fase, e não sei qual é a outra fase que vem, que eu não... Deus vai me surpreender com as outras fases, né? Imagina, eu tô com essa idade. preparado pra essa fase. Nós estamos preparados para... Claro. Nós queremos estar preparados para outras fases que vai vir pela frente. Mas vivem o momento. Vive o momento. Nós vivemos um momento e é demais. Se eu falar tudo aqui, a gente fica até amanhã. É maravilhoso ter a pessoa certa do lado para conversar, trocar ideias. Gente, foi um período de 3 meses conversando pelo Facebook, conversando pelo WhatsApp, né, pelo telefone. A coragem dessa mulher de ir até a 1000 e tantos quilômetros, conhecer o Ademir, né? Hoje você escutar isso é esperança. Gente, isso é esperança para outras pessoas que já perderam a esperança. Não pode perder. Não, com certeza. É Claro lá que está. Vai, liga lá, Olha veja só, quem está falando com você. Uma coisa, eu já tive bastantes assim, tempos bons, né? Sim, né? Até o Roberto Carlos tem uma música que fala de emoções, né? sim, Importante é que emoções eu vivi. Eu já tive bastante emoção. claro. Assim, né? Uma emoção muito forte foi quando eu vi ela na rodoviária. Essa foi a emoção forte. Juro, eu nem conhecia ela desceu do ônibus. Toma uma aguinha. Gente, que lindo isso. Até eu tô emocionada. Não fica aí você em casa? Vai falar pra mim que isso não é verdade? Aí ela, quando desceu do ônibus, que eu nunca tinha visto ela, eu digo, Pessoalmente. Olha só,
Eu julguei ela assim, fosse um vidrinho pequeno de perfume, sabe? Porque eu nunca vi o tamanho dela, depois eu vi que ela é do tamanho que eu preciso, né? Me desse aquela pessoa linda, maravilhosa dentro do ônibus. Aí ainda eu meio fiquei assim, né? Será que ela vai me reconhecer? Ai, lógico. Um abraço bem forte quando eu cheguei lá, ganhei aquele abração, assim, de alguns segundos, assim, abraçado. Eu vim, eu não falei que vinha, tô aqui. Uma das emoções mais fortes que eu tive foi essa aí. E ela não sabe, tá sabendo agora. Porque eu nunca falei isso, tá agora. Então, há 7 anos juntos, casados. Se Deus quiser, né? E qual é a continuidade desse amor? Quando vocês vão almoçar na casa de um parente, que essas pessoas falaram para vocês e hoje vê exatamente o que todo mundo deveria sentir nos seus lares, amor. Eu né, vendo do meu lado, né? Geralmente, infelizmente, o ser humano, às vezes nem é porque quer ser assim. Não vou dizer cruel porque é muito forte, né? Ele sabe que existe coisas boas, mas nessa parte eles não têm coragem de falar. Que nem você está falando agora pra gente aqui, né? Que é bonito. Não. É porque é uma beleza diferente, sabia? Quando nós falamos da maturidade, os filhos acham que a gente não tem sexo, Sim, né? Os filhos acham que o nosso coração é só deles, que a gente não sente calor, frio, Entendi. né? Aquela paixão, aquele abraço de minutos que você deu nele, o que o teu coração, o que o teu corpo falou com o dele, né? Os filhos, os amigos, os parentes nem sempre entendem isso. Então, quando existe realmente um momento de falar eu te amo, eu te adoro, não é da boca para fora, né? O coração fala, o corpo fala, não precisa de muitas palavras. Aliás, não precisa de se falar. Uma coisa, Maria Lúcia, que aconteceu para nós agora faz 1 ano e meio, nós viemos aqui para Curitiba por motivo de doença da minha mãe e ele teve que largar tudo lá, tudo que nós construímos lá no Rio Grande do Sul, largamos tudo para vir para cá. Para cuidar da minha mãe. Exatamente. Ele veio. Ela foi para lá. Quer dizer, você estava morando lá então? Ela morou 5 anos lá. 5 anos. Porque eu não podia de jeito nenhum. Depois ela viu que eu não podia. E ela sempre dizendo para mim assim, se eu precisar ir para Curitiba, tu vai? Tipo, porque ela tinha a mãe dela com idade e precisava ajudar. Não te preocupa. Eu não posso sair daqui agora, mas se fosse o caso, eu sairia daqui agora. Eu dou um jeito e foi exatamente isso aí. Em 15 dias, eu tô aqui. Fizemos as malas, enchemos o carro, botamos tudo que podia, desfazemos de tudo que tinha na nossa casa. A casa tá lá vazia. Aí veio aquela enchente, né? Vocês ainda pegaram a enchente? Não, a gente veio para dezembro tudo e foi maio caiu a enchente. Né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente uma vida um com o outro vida... e nos tirou lá na hora da enchente. Uma vida diferente. Da enchente lá, tudo por causa dos meus irmãos lá, né? Sim. E nos noticiários, né? Mas claro. Não, a gente já estava aqui. Mas já estava em Curitiba. Já estava. E aí agora vocês moram em Curitiba? Não é uma coisa definitiva, né? Porque eu preciso estar aqui. Eu sou, como é que eu vou dizer assim para não... Você é do Rio Grande do Sul? Não tem nada a ver com o lugar. Não é. Eu sou uma pessoa, eu gosto de litoral. Lugar mais quente. Sim, eu não consigo ainda, e não é por nada, eu não sou contra quem é assim. Eu não consigo ser um senhorzinho sentado num sofá vendo televisão. Eu estou sempre agitando. A gente vai pescar, né, linda? Vai caminhar, vai andar. E por incrível que pareça, lá no Rio Grande tem os Mole da Barra, que é famoso, né? Que é isso? Nós temos lá a maior praia do mundo, é lá no Cassino, né? E eu digo, quer ir pescar comigo? Aquela coisinha maravilhosa. E ela vai? Não, ela foi e me surpreendeu. Nunca tinha pegado no de pescar. Ela aprendi muita coisa. Aquela coisinha mais linda, andando pelo
pelos molinhos, eu cuidando Gente, esse dela. homem é super apaixonado, né? Não, aí eu digo, mas não acredito, não vai aguentar uma pescaria. Pois ela aguentou e gostou Então, eu e vai gostei sempre que sempre. pode. Então a minha ideia, eu não tenho nada contra Curitiba, um lugar maravilhoso, né? Mas eu não quero... Mas se você se sente bem lá e lá você também gosta, Sim, por que não? tá, mas né? pode ser até Pode ser. um lugar que tenha praia aqui, Camboriú, ou... Praia do Não Paraná. importa. Praia, não Aonde importa. vocês estiverem, vocês vão estar bem. Não, É isso. Eu não tenho... Assim, Aí eu sei com quem eu casei, quem me aguenta, quem dá o amor, quem dá atenção, né? Nos momentos ruins, nos momentos mais, ele me consola. Aí eu sei que a eu pessoa... sou tão bobão, eu sou tão Ele é bobão. meu amor da minha vida, Você é ele o me quê? entende. Eu sou tão bobão. Ele é bobão. Você é ele tão fala, bobão. Não tô falando isso para aparecer para ninguém, não. Tá. Se tiver qualquer coisinha que sabe, tiver aquele... Tipo assim, nós estamos comendo um salgadinho, coisa ali, e tiver 1 ou 2 salgadinhos, aquele eu não toco, aquele é dela. Entendi. E isso é só, né? E outras coisas... É meio Gente, eu assim. gostaria de ficar aqui meia hora, 50 acredito. minutos, uma Sim. hora, 1h30, porque é uma história tão linda. A gente escuta tanta história de acabou o casamento, É, triste, né? muito É, triste, triste. sendo que às vezes para ser feliz não precisa do outro. Na realidade, eu penso na felicidade da seguinte forma: eu sou a pessoa feliz. Se você puder me dar um pouquinho mais, eu vou somar com a minha felicidade. Exatamente. E é isso que vocês fizeram. Eu quero agradecer demais por vocês conseguiram ter vindo até aqui para falar desse amor sem medo, sem preconceito. Não, né? com certeza. E eu quero agradecer demais mesmo, viu? Tá bom. E quem sabe da próxima vez a gente tem mais história para contar. Ah, Isso, e eu com certeza. espero você no próximo programa. Até lá! Na Morada Feliz, cada dia é um abraço quentinho. Aqui, nossos idosos vivem com carinho, conforto e alegria. Temos atividades que aquecem o coração, cuidados especiais e um lar cheio de sorrisos. Venha conhecer a Morada Feliz, onde a maturidade é celebrada com amor.